paz do Senhor, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Encerramos o nosso trimestre, a nossa lição, a lição de número 13, e ela vem com o título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Você que já tem nos assistido, peço que continue a compartilhar os nossos vídeos. E caso seja a primeira vez que você esteja vendo o nosso vídeo, acesse então o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição e ative ali o sino de notificação. Encerramos o nosso trimestre falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e a nossa lição de hoje, que é a número 13, ela vem nos abrir os olhos para a promessa a qual o Senhor nos fez. E o título é esse: Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Antes de nós entrarmos em cada tópico e subtópico, o nosso texto áureo está em Tito, capítulo 2, o verso 13, que nos fala o seguinte: que aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela nos fala o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. O nosso objetivo geral da lição é voltar os olhos para a bendita esperança. E os objetivos específicos são 3, que o primeiro é afirmar que breve Jesus virá, o segundo é destacar a necessidade da vigilância, e o terceiro é estimular a viver com fidelidade. Meus irmãos, antes de eu abordar cada assunto, uma breve introdução sobre o que nós falaremos hoje. Então, após nós passarmos aí por várias lições lindas, que de fato avivam a visão pentecostal, revelando que a Bíblia Sagrada ela é a base desta doutrina, ok? Não é meramente uma visão teológica. É que, obviamente, que há um pentecostalismo verdadeiro e bíblico, e é esse que a nossa lição abordou durante todos esses 3 meses, ilustrando coisas maravilhosas que a Bíblia relata e afirma sobre a visão que nós pentecostais temos. Chegamos ao fim do trimestre, a lição 13, ela vem para apontar para nós que a esperança ela é real. Até parece algo contraditório, mas a esperança ela é real, ela é bendita e que ela está viva como sempre esteve, né? Claro que ela se torna bendita, ela se torna viva, obviamente, para aqueles que aguardam essa bênção de uma maneira prudentemente, né? Pode até parecer um exagero, como eu comecei a citar para os irmãos, mas algumas pessoas elas têm colocado sua esperança em coisas que elas acabam gerando uma efêmera e momentânea segurança. Sendo assim, nós não podemos chamar isso de esperança, né? Ou que isso podemos dizer de uma falsa esperança. Mas há uma esperança vívida, há uma esperança real que o crente fiel ele aguarda ansiosamente. Paulo nos ensina lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3, peguei até numa outra versão para elucidar isso melhor, ele nos fala o seguinte: também nós regozijamos na tribulação, porque sabemos que ensinam a persistência.
Depois a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte. E nessa esperança não ficaremos desiludidos, pois sentimos o amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Por que eu fiz menção desse versículo? Para mostrar que quando a nossa esperança está em Deus, nas promessas que Ele tem para os seus filhos, para os fiéis, nós não ficamos desiludidos, não há uma decepção. Quando a nossa confiança está em Deus, não há confusão, não há desilusão, não há decepção. Então todas as coisas elas vão passar, né? Tudo é finito, nós sabemos disso, mas aquilo que o Senhor disse, Ele vai cumprir, e é fato. Ele voltará. Isso é um fato. Ele voltará. Porque Ele mesmo nos encoraja a permanecermos alertas e confiantes em sua vinda. É a palavra do Senhor, que será de maneira iminente, mas que vai acontecer. Qualquer hora vai acontecer. Em uma hora em que não se imagina. Então, um fato interessante é que nós nunca vimos um povo tão dispersos no que diz respeito às coisas de Deus e na expectativa da volta do Senhor. Então, a nossa esperança, ou a nossa espera, ela não pode estar focada apenas nas coisas desta terra, mas primariamente nas coisas espirituais. Então essa lição é um chamamento para que os nossos olhos voltem a vislumbrar a volta de Cristo, porque Ele sim virá. O tópico de número 1, ele vai trazer o título Breve o Senhor virá. Então, como já dito, a volta do Senhor é um fato. Então essa certeza ela não deveria estar ligada apenas aos fatos que ocorrerão como prenúncio de sua vinda. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que quando o Senhor voltar, há a predição de guerras, rumores de guerras, pestes. Isso de fato vai acontecer. Mas o que eu quero colocar é que não deveríamos ter esses fatos como a certeza de que Ele vem, embora que isso é algo que vai ocorrer, que vai acontecer. Né? Esses fatos não deveriam ser o termômetro para todos nós, o crente que aguarda o Senhor Jesus, mas eu entendo que esse fato deveria ser, sim, o termômetro, aquilo que dá a medida do que vai acontecer para aqueles que estão dispersos, para os descrentes, para aqueles que não acreditam, né? Para quê? Para que de uma forma ele possa entender que há uma esperança. Não nas coisas, mas uma esperança em Deus. Os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer? E vai acontecer, são sinais da vinda de Cristo. Mas a volta do Senhor, ela deveria ser aguardada de todo o coração, por todos aqueles que creem, não por causa somente dos sinais. Vocês estão me entendendo? O aguardar de Cristo deve ser algo desejado, esperado, porque Ele disse que voltaria. De fato, Ele vai voltar, né? E é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Cristo disse, Ele vai cumprir, porque não houve engano em sua boca. Cristo nunca pecou, nunca errou. Isso Ele disse vai acontecer. É o que relata lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 22. Então, se Jesus disse que retornaria, né, isso já deveria ser o bastante para o fiel. Né, e vemos essa promessa também lá em João 14, no verso de número 3. Jesus voltará, nós não sabemos quando, porém é real. A lição ela nos encoraja a voltar os olhos para essa bendita esperança. Então, a leitura em Atos dos Apóstolos
a qual eu coloquei como a nossa leitura bíblica em classe, ela nos revela a parousia de Cristo, ou seja, quando ele retorna para reinar na terra. Nós entendemos isso na visão pentecostal como a segunda vinda de Cristo após todos os eventos catastróficos a qual ele mesmo cita do reino do anticristo aqui na terra. Embora que nós sabemos que a igreja ela será arrebatada antes desses fatos. É sobre esses fatos a qual nós queremos tratar, sobre o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento é o que Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, do verso 15 ao 18. E esse é o motivo de nós permanecermos olhando para a promessa. A questão aqui não é quando o Senhor retorna. O ponto da lição é estar esperando, vigilante este momento. Pois se estivermos mortos, Ele nos ressuscitará. Estaremos com Ele também. Estando nós vivos, quando Ele vir, Ele vai nos arrebatar para que possamos estar com Ele. Então, de uma maneira ou de outra, a promessa do Senhor ela será cumprida na vida dos fiéis, daqueles que são fiéis permanecem firmes, crendo nessa promessa, e para aqueles que descansaram em Deus, aguardando esta promessa. Então, para aqueles que perseveram fiéis nesta certeza, crendo piamente, seguindo e crendo tudo o que Ele falou, a promessa vai acontecer. Por mais que os sinais sejam fatos do prenúncio que Ele voltará, não deveríamos tê-los, esses sinais, como atalaias para nós, mas que o nosso desejo da volta do Senhor deveria ser como a noiva que aguarda um noivo, zelosa, desejosa, porque isso de fato vai acontecer. Porém, no tópico de número 2, nós vemos a questão da necessidade da vigilância. Vigiar no grego, ele quer dizer estar em alerta, que vem da palavra gregorel, ou seja, aquele que não dorme, que não se distrai, aquele que permanece acordado, focado, em plena observação. Um ponto interessante a se dizer é que o Senhor sabe da limitação humana e da facilidade de distração que nós temos. Eu quero dizer sobre as questões espirituais, das coisas da fé. Mateus, no capítulo 13, o versículo 22, vai explicitar isso muito bem. Eu falo isso sobre a parábola do semeador, quando Jesus passa a explicar, e ele retrata ali que para muitos a palavra cai, mas é sufocado pelas coisas do mundo, pelas dificuldades, pelas riquezas. Então, muitas coisas tiram o nosso foco sobre essa questão da nossa fé. Eu até faço uma ilustração disso como uma criança. A gente olha para uma criança, quanto mais nova ela é, menos foco, menos concentração essa criança tem. E qualquer coisa diferente que acontece ao redor da criança, isso rouba a sua atenção, a sua concentração, fazendo com que ela perca o foco e se distraia. Então muitas coisas têm acontecido e ocorrido para que os fiéis venham tirar o foco ou perder o foco naquilo que ele deveria estar observando, porque existe uma luta onde o mal quer afastar um número máximo de pessoas dessa promessa que ele sabe que é real. Então é importante que estejamos vigilantes, isso é necessário. A promessa foi dada e ela é um fato, mas é necessário que eu esteja vigilante e alerta. Com o quê? E aí que entra a grande questão. Em alerta com a volta dele, que vai acontecer a qualquer momento, e essa vigilância faz com que eu esteja preparado para receber essa esperança bendita. Voltando ao exemplo da criança, com o passar do tempo, a criança, quando ela vai envelhecendo, ficando um pouco mais velhinha, nós percebemos então que o foco dessa criança aumenta.
ela melhora a sua concentração. Deveria ser assim com o cristão, que se diz cristão, com o crente que aceitou a Cristo e o serve. Com o passar do tempo, ser cada vez mais firme e fiel, concentrado nessa promessa que foi dada de que ele voltaria. Mas não é assim que nós vemos. Muitos irmãos têm se distraído, tirado o foco, as coisas primordiais têm sido postas de lado, enquanto que coisas secundárias, coisas terciárias têm tomado o lugar do que nós deveríamos estar trabalhando e focando. Eu vejo que o Senhor ele tem algo grandioso para todos nós, mas é importante muito mais de nós crermos, vivenciarmos isso por meio da vigilância. A vigilância é necessária, né? Pois há um ser caído que quer nos afastar desta promessa. Então, nós não podemos e nem devemos, entrando em outro ponto, tentar definir quando que Cristo vai voltar, né? Pois alguns grupos de cristãos ou pseudo-cristãos erraram, obviamente, em tentar definir uma data a qual Cristo voltaria. Como eu já disse, nossa visão pentecostal é baseada no que a Bíblia relata, e a Bíblia ela não traz, ela não diz quando, mas nos fala que é necessário estarmos vigilantes, porque isso se dará no momento a qual não estamos aguardando. Então, o momento da vinda de Cristo, como eu já falei, ela é iminente, em um momento qualquer. Então, por essa razão, a vigilância ela é urgente. As palavras da Bíblia, elas são reais, elas precisariam ser verdadeiras também no nosso coração, na nossa mente, e ao crer nisso verdadeiramente, a nossa condição de vigia, de espera deveria ser maior. Nós precisamos falar cada vez mais da volta do Senhor, nós precisamos vivenciar cada vez mais essa vigilância, porque estamos aguardando a vinda do Senhor, pensar mais, viver essa realidade, né? E esses atos devem ser crescentes a cada dia para cada cristão e todo cristão, né? Então, por mais que nós estejamos nesse tempo-espaço, os nossos olhos devem estar voltados para esta esperança, a qual eu chamo de o ainda não. Então, eu estou no já, mas vigilante e vivendo o ainda não. Porque o que acontece? Se, como eu já citei, se eu estou aguardando a vinda do Senhor, olhando meramente para os fatos que deveriam acontecer, está tendo pandemia, está tendo rumores de guerras, olha, está tendo guerras, maremotos, terremotos, então agora que é o momento de eu estar vigilante, isso não deveria ser o correto. A nossa vigilância, o aguardar da vinda do Senhor, deve ser em todo o tempo, com esses sinais e também sem eles. Porque é promessa de Deus, é palavra do Senhor, é o que está na Bíblia Sagrada. Isso é o que fundamenta a nossa fé. Eu preciso crer e aguardar ansiosamente a volta do Senhor, acordado, vigilante, como diz a palavra. No tópico de número 3, nós temos como título Vivendo com Fidelidade. Então, uma definição muito boa, ao meu ver, sobre fidelidade é uma que eu separei, que fala assim, fidelidade é cujo hábitos, comportamentos permanecem constantes, ou seja, hábitos e comportamentos que não se alteram, que não se abalam. Eu estou dizendo da questão da fé, daquilo que nós acreditamos. Se eu creio na promessa como sendo bendita, que vai acontecer, se eu estou vigilante,
a minha fidelidade, o meu comportamento, os meus hábitos nunca mudam. Então eu vejo que esta é a melhor definição para a fidelidade, embora que a gente sabe que fidelidade também quer dizer zelo, quer dizer lealdade, quer dizer fé, e fidelidade também provém de verdade. Mas a lição ela vem com a ideia plena de que a nossa fidelidade ao Senhor ela está muito mais pautada no nosso modo de viver e ser. Então, do nosso comportamento, do nosso modo operandi. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 15 a 16, tem um chamamento, ser de santos como eu sou santos. Então, de modo igual, a nossa crença, ela precisa ser leal, ou seja, permanecer fundamentado e firme nisso. E, obviamente, os que estão baseados nisso e creem nessa verdade, quando ocorrer a volta do Senhor, irão desfrutar dessa bênção divina. A nossa lealdade ao que a Bíblia nos ensina não deveria ser abalada de maneira alguma. A nossa fé ela não poderia ser mudada. Eu digo isso no que diz respeito ao nosso dia a dia. Paulo nos encoraja dizendo que a palavra do fiel deve ser sim, sim, e não, não. Não deve haver ambiguidade, não deve existir dois comportamentos, não pode jorrar da mesma fonte dois tipos de água. Nós devemos estar revestidos do novo homem, como Paulo também nos ensina em Colossenses no capítulo 1, capítulo 3, do verso 1 ao verso 25. E ali eu acho lindo como deve ser a conduta dos fiéis, dos vigilantes, porque é isso que o Senhor aguarda de cada um de nós. Em Tiago, no capítulo 5, verso 8, nós temos também uma promessa maravilhosa. Nos é mostrado que essa promessa ela é real e Tiago nos encoraja a nós estarmos fortalecidos, aguardando essa bendita esperança, porque ela vai acontecer. Então, um outro ponto a se dizer, porque Deus ele continua sendo fiel, mas fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, pois ele não muda. Deus ele não muda. Por mais que sejamos infiéis, ele permanece fiel a ele mesmo, porque a fidelidade é um atributo de Deus. Não que ele vai ser fiel ao infiel, mas ele é fiel à sua promessa, ele é fiel à sua palavra, e tudo que ele fala, ele vela e há de cumprir. A vinda do Senhor ela é um fato, mas que serão vividas para aqueles que estão com o coração aberto, crendo na palavra do Senhor, fazendo o que Ele nos pediu, de um modo verdadeiro, real, de todo o coração. Uma coisa é certa: todos aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus e permanecendo vigilantes receberão esta bendita esperança quando isso acontecer. O que me chama a atenção é que o escritor coloca a palavra voltando os olhos, voltado os olhos para a bendita esperança, ou seja, olhar novamente, tirar o olho de onde está e focar para essa bendita esperança, ou seja, é algo que há de acontecer verdadeiramente. Infelizmente, não estamos mais ouvindo as pregações, afirmando, e eu espero que você, irmão, que tem nos assistido e pôde acompanhar todo esse trimestre, você possa observar
que a nossa fé ela está pautada nisso, que Ele vai voltar. É por isso que nós o servimos, é por isso que nós não nos negamos, é por isso que nós levamos a nossa cruz, é por isso que nós anunciamos o reino para outras pessoas, porque essa promessa, ela é real. Que nós possamos ter em nosso coração e nossa mente o que Tito fala, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fato. Então que a igreja do Senhor ela possa, dia após dia, estar firmada nele, crendo nele, entendendo que o arrebatamento da igreja é algo real, entendendo que a volta do Senhor na sua parúzia para combater o anticristo e o reino que foi implantado aqui, isso vai acontecer, tudo será restaurado, mas para isso eu preciso estar alerta. Possamos acordar, estar com os olhos da fé e a nossa mente voltadas em Cristo, porque em breve nosso Deus vai voltar e não tardará. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que o Espírito Santo possa falar ao coração dos amados, que possamos iniciar um novo trimestre firmes e confiantes no Senhor, que tudo isso que nós estamos passando hoje, por mais que possa ser um sinal, um prenúncio da vinda do Senhor, embora que muitas outras coisas tenham que acontecer, independente disso, que você esteja focado, crendo que o Senhor há de voltar, Ele não vai tardar, e que nada tire isso do seu coração e da sua mente, porque isso é um fato, isso é real, isso é a palavra de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos e um forte abraço.